Bom, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais 6 réus pela participação nos atos do 8 de janeiro. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão. Todos os réus foram presos dentro do Palácio do Planalto durante a invasão. Os advogados dos réus pediram ao STF que rejeite as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e absolvam os réus por falta de provas. Eles têm até o dia 7 de novembro para apresentar, então, suas defesas. O STF já condenou 20 acusados pela PGR, com penas que variam de 3 a 17 anos. A maioria dessas condenações foi baseada em 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Bom, Alexandre, ainda mais aí 200 réus considerados como executores dos atos, como eles chamam, né, que podem ser julgados pela Corte Suprema. E aqui queria trazer para a gente retomar o assunto do projeto de lei da anistia, né, que foi apresentado pelo senador Hamilton Mourão e que pode, de alguma forma, reverter, mudar esse jogo. É uma alternativa, a gente sabe que é muito difícil de passar pelo Congresso, precisa de muita coragem, né? Talvez até de um movimento nacional, com as pessoas nas ruas abraçando essa ideia da anistia. Eu queria te ouvir a respeito desse projeto, Alexandre. Pois é, o Supremo deu uma espécie de anistia a Lula, né? Porque o Congresso não pode, o Congresso é dos representantes do povo, né? E nós temos um julgamento que não é o juiz natural, né? Tem toda a indicação de que está infringindo o inciso 37 do artigo 5º, que não haverá tribunal de exceção, né? Juízo de exceção, né? O Supremo é uma das vítimas, ele não poderia julgar. E essas pessoas não têm foro privilegiado. Portanto, deveriam julgá-las na primeira instância. Outra coisa, tem que haver a personalização, individualização do crime. Isso é uma coisa básica do direito, né? Mostrar, bom, esse sujeito aqui foi quem quebrou o relógio. Ele tem que indenizar o relógio, ele tem que ficar preso, sei lá por quanto tempo, né? Aplicada a lei. Agora, são penas pesadíssimas sobre pessoas, né? Nesses aí eu não sei, mas teve o caso de uma senhora que se abrigou lá para fugir das bombas de gás. Se abrigou dentro do Palácio do Planalto, foi presa lá dentro, né? Foi presa porque estava no lugar errado. Agora, outras pessoas que quebraram coisas são vândalos, são criminosos contra o patrimônio público, né? Inclusive que entraram nos palácios sem terem sido convidados, né? Se bem que é sede dos poderes, e o poder emana do povo, né? Mas ainda assim há leis a serem cumpridas, há ritos, como, por exemplo, fazer um julgamento com o juiz natural e com o devido processo legal, em que jamais o juiz é o ofendido, ou o investigador, né? Então, aí cabe, sim, pensar numa anistia, e separar o joio do trigo, separar as pessoas que realmente fizeram bagunça, vandalizaram, depredaram, né? Tiveram intenção de, né? Se é que tinham condições, porque a ameaça de golpe, por exemplo, o crime de ameaça tem que comprovar que a pessoa tinha efetivamente instrumentos para realizar essa ameaça e teria alguma vantagem em função dessa ameaça, né? Mas, enfim, é isso que a gente está vendo aqui nesse Brasil, em que o Congresso, eu repito, quem cala consente, né? O modo tácito do Congresso de ver isso faz corar Montesquieu, que queria que os poderes, com freios e contrapesos, se equilibrassem. Aí sim é a contenção do excesso de poder de cada um dos 3 poderes. Bom, Fabi, mais uma vez, nesse bloco agora de 6 réus, recebeu uma pena alta, dura, né, de 14 a 17 anos de prisão pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse julgamento vai até o dia 7 de novembro, desse bloco aí de mais 6 réus. Verdade. É sempre legal a gente fazer um comparativo do que são crimes no Brasil. Então, por exemplo, um homicídio simples, eu considero muito mais grave, né? Matar uma pessoa, quando eu digo simples, é que não existe qualificadoras. No máximo aí vai pegar de 7 a 10 anos,
que vai cumprir, que vai começar em regime fechado, raríssimas exceções. Isso é a nossa realidade. Então, só para dar um exemplo de um crime que eu considero algo que não tem volta, inclusive, porque a vida daquela pessoa você não consegue voltar. Tudo que a gente viu ali são crimes patrimoniais, são crimes que têm tudo a ver com vandalismo, crimes que atingem pessoas, pessoa física, né? Pessoa jurídica, não pessoa física, né? E coisas que você consegue reparar sim. Então, quando se vê o dano ao Estado, é uma desproporcionalidade absurda. E, como bem disse o Alexandre Garcia, a gente fica assim, atônito em observar como realmente as coisas estão sendo relativizadas, a questão aí de abolição do Estado democrático de direito, com os meios que foi utilizado não cabe, e aí a gente vê nesses processos todos uma série de flagrantes violações a princípios constitucionais. E aqui eu nomeio só alguns para a gente ter uma noção. Por exemplo, os advogados não puderam fazer as suas defesas como diz a lei, né? Tiveram que protocolar a sua voz ali, a gente não sabe se os ministros assistiram. Eu tenho um palpite que talvez não, vou colocar no talvez ainda. Isso viola a ampla defesa, né? Então, nós temos aí também a violação das nulidades, né, que foi praticada em relação à prisão dessas pessoas. Então, mais violações. E eu ainda vejo nulidades que acabam tornando esses processos todos com vício muito maior do que aqueles que colocaram o Lula na rua. E aqui a gente está falando de coletivo, de pessoas, né? São várias pessoas e ainda, como disse bem a nossa reportagem, ainda tem muito mais outros réus para passarem por esse tipo de condenação, sendo que ainda tem um agravante, que é o que o projeto do Mourão tenta até trazer para a discussão aí, né? Que está sendo praticada, já falei em outra oportunidade, o bis in idem, né? Então, 2 crimes que ou você pratica um ou você pratica o outro. Você não tem como praticar os 2 concomitantemente, um anula o outro. Isso está ocorrendo, que é o artigo 359 do Código Penal, inciso L e M, eles são incompatíveis entre si. Então, a gente está vendo verdadeiras aberrações e pessoas que não têm prerrogativa de foro sendo julgadas pelo Supremo. Então, o mínimo para isso começar a ter a justiça efetivamente feita, deveriam ser remetidos para a juíza de primeira instância e também, aí, como a gente não sabe que não tem essa saída tão simples que deveria ser, basta torcer aí para que o Congresso Nacional faça realmente algo em relação a esse projeto de anistia, que não é o ideal, não é maravilhoso, mas é o que nós temos para este momento e é importante para que essas pessoas não sejam duramente condenadas por uma justiça que é sempre falha, ainda mais com pessoas comuns. Pois é, Lacombe, diante de tantas arbitrariedades, né, ilegalidades nesses julgamentos desses manifestantes do 8 de janeiro, como bem disse Garcia, como bem disse a Fabi, a gente pode elencar, passar aqui à noite, né, no programa, elencando os abusos que foram cometidos e as ilegalidades em relação aos atos do 8 de janeiro. Queria te ouvir sobre esse projeto de anistia aí do senador Hamilton Mourão, seria realmente uma alternativa? E só para a gente lembrar quem nos acompanha, que esse projeto de anistia não abrangeria, então, aqueles que foram condenados pelos crimes de dano e deterioração de patrimônio, ou seja, quem quebrou, quem vandalizou deve sim ser criminalizado, deve sim ser responsabilizado na exata medida da sua conduta. E é isso que nós defendemos aqui sempre e desde o início, né? Porque a gente precisa, como o Alexandre falou, a gente precisa ter uma reação do Congresso, que está aí, quietinho, acompanhando tudo isso, OAB, o que você vai esperar da OAB, Organização de Direitos Humanos, né? Alguns humanos que não têm direitos alguns. E é isso que você falou. O Alexandre citou lá o que torna esses julgamentos falsos ou não julgamentos. A Fabi citou mais alguns, eu posso falar outros, o Carlos pode falar outros, e a gente vai ficar aqui dias e dias e dias. Então, não é a instância, né? Cerceamento da defesa, individualização da conduta de cada um. O Flávio Dino não estava por aí agora mesmo, essa semana, dizendo que há uma profusão de imagens do 8 de janeiro. Então, por que essas pessoas, né, que agora nem dá para chamar de julgamento por isso também, porque ninguém sabe, ninguém vê, é virtual, né? A gente teve os primeiros ali que a gente pôde acompanhar, depois acabou. Então, não há uma profusão de imagens, não é o que o Flávio Dino diz? Por que você não consegue, então, separar cada um o que fez? Olha aqui, essa aqui quebrou isso aqui, esse aqui quebrou isso aqui. Não tem.
chamar de golpe de Estado, você tem ali invasão de prédio público, dano ao patrimônio público. Agora, golpe de Estado, a outra é associação criminosa armada. Comentei esta semana sobre o que a Elisiane Gama assinou e ela chama de relatório, né? E cadê essas armas? Tem lá, tive uma paciência enorme, falei ontem sobre isso, um dia inteiro praticamente, tentando passar os olhos por aquele relatório de 1.333 páginas. Tem lá uma foto com um pé de cabra, um machado e um estilingue. É isso? A associação criminosa armada envolve aquilo ali que está naquele relatório, né? Porque isso é típico de black bloc. Quantos black blocs foram presos? Né? Cadê esses black blocs? Foram julgados já? Foram condenados? Quem são? A gente não sabe, né? Então, é isso. Precisamos de uma reação do Congresso, se for pela anistia que seja, mas algo precisa ser feito. Agora, há um movimento também de advogados sérios que estão nos Estados Unidos tentando procurar organismos internacionais para que haja algum movimento de reação internacional. Porque, como disse, o Congresso não faz nada, o OAB não faz nada, a Organização de Direitos Humanos não faz nada, as leis estão sendo rasgadas, né? E a gente tem julgamentos que não são julgamentos absolutamente. O Fabi, vou aproveitar para fazer uma consulta gratuita, depois você manda a comanda aqui, porque o Peter Soller, no nosso chat aqui do canal da Revista Oeste, perguntou o seguinte para você. No caso de se conseguir, então, uma anistia, depois pode-se pedir indenizações para todos ou a anistia anularia qualquer possibilidade de pedido de indenização, Fabi? Não anularia qualquer pedido de indenização, mesmo porque o mal, né, se a gente for pensar bem, ele já está consumado. Mesmo que um milagre aí se reverta essas decisões e essas pessoas passam a ter, por exemplo, os processos arquivados, eu acho que o constrangimento, né, para dizer o mínimo, que elas passaram, como diz o desembargador, o Coelho, ele sempre afirma em relação a crime de tortura, principalmente tortura psicológica, eu concordo com ele muito nesse sentido. Então, não existe como mais voltar atrás nesse sentido, porque essas pessoas tiveram nome violado, as famílias tiveram, provavelmente, romperam muitas coisas, a gente viu muitos absurdos e continua vendo. E quanto mais esses problemas se perpetuam, muito maior vai ser depois. Eu tenho certeza que essa justiça um dia virá. Como não sabemos, mas a gente sempre nota que esses processos de tirania na história, eles são sempre recheados depois, né, com a justiça. Então, assim, por questões éticas até, eu acho que vai ser corrigido. Então, qualquer coisa que hoje, primeiro, viabilize essas pessoas de não terem que ir para a cadeia e ficarem lá em penitenciárias, ainda penitenciárias que não podem ser as melhores, entre aspas, mas as piores por conta da tese do crime multitudinário, a gente ainda tem que torcer para que algo que não é o ideal, como esse projeto de anistia, passe e que depois realmente essas pessoas tenham indenização do Estado. Somos nós que vamos pagar a conta? Somos, mas nós, como Estado brasileiro, falhamos em não proteger pessoas que, de fato, erraram, mas já têm crime adequado aí, que seria o crime de vandalismo. Lacombe? Rapidamente, a partir da pergunta do espectador do Sem Filtro, né? Se a gente for lembrar todos os anistiados ali no finzinho do regime militar, né? Inclusive terroristas de verdade, guerrilheiros, né? Muitos deles receberam indenização e recebem alguns até indenização até hoje. Então, né? Acho que eu não sou advogado, não sou jurista, não entendo nada, a Fabi é da área, mas imagino que o raciocínio seja o mesmo. O Alexandre também quer complementar. Eu estava lembrando aqui do efeito Tiradentes, né? O que fez a coroa portuguesa com Tiradentes? O Tiradentes estava numa conspiração. Para explodir no dia da cobrança do quinto e tal, que era 20%, né? Hoje a gente paga 36%, 35% de imposto. Mas enforcaram Tiradentes, esquartejaram Tiradentes e mostraram para o país inteiro como exemplo, para ninguém mais fazer isso contra a coroa. Então parece que é o efeito Tiradentes. Então estão dando essas penas gigantescas, desproporcionais, num julgamento que está todo eivado de vício, né? Não tem nada a ver com o devido processo legal. E para que as pessoas fiquem assustadas e não façam mais isso. Nunca mais se manifestem, nunca mais invadam prédios públicos, nunca mais quebrem nada. Tá?
Eu acho que a gente deveria ser pontual, né? Específico, pegar as pessoas que fizeram, as pessoas que incentivaram, mas não essa história de golpe de Estado. Golpe de Estado com um pé de cabra, né? Não tem como. Né? Então é isso, efeito Tiradentes, para dar uma assustada no povo.